Agora a gente vai falar sobre a crise entre os governos de Brasil e Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enviou uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro com críticas a Lula. A carta obtida pelo analista Caio Junqueira foi enviada um dia após o ato a favor de Bolsonaro na Avenida Paulista. Netanyahu agradeceu ao apoio que chamou de sincero ao Estado de Israel e ainda afirmou, abre aspas, esta foi uma rejeição clara e moralmente sólida das acusações ultrajantes do seu sucessor contra as operações de Israel em Gaza, fecha aspas. Vitor, a carta de Netanyahu ao ex-presidente é uma provocação a Lula? Basílio, eu queria só fazer um registro para discordar do argumento, né, não do Caio, mas do argumento que foi utilizado pelo Caio, em relação ao preço do combustível no ano de 2022. O Caio tem razão que o preço caiu, mas o preço do combustível caiu na véspera da eleição. E quem pagou essa conta foram os governadores, com a manobra tributária feita pelo governo Bolsonaro. Felizmente, isso foi corrigido logo no início do governo Lula, num ajuste entre Petrobras e Ministério da Fazenda, devolvendo a tributação que deveria ser praticada para que isso fosse repassado aos governos estaduais, mas utilizando do excedente da Petrobras para repor este valor. Então, durante o ano de 2022 todo, o preço chegou a 5, 6, 7. A hora que nós chegamos ali em julho, agosto, o preço caiu e quem pagou essa conta foi a população por meio de seus governadores. Em relação à carta de Netanyahu, eu acho que ele coloca na carta que, caro amigo Bolsonaro, né, eu acho que as amizades a gente constrói com lealdade, com sinceridade. E, se me permitem a franqueza, acho que o primeiro-ministro Netanyahu está construindo mal essa amizade com o ex-presidente Bolsonaro, se a gente considerar o histórico de manifestações do governo Bolsonaro, de pessoas próximas ao ex-presidente Bolsonaro, que flertaram, e aí tem uma matéria do Congresso em Foco de 2022, em atitudes que flertavam com o regime nazista. Vale aqui lembrar a demissão correta do governo Bolsonaro, daquele secretário de Cultura que fez uma manifestação imitando, parafraseando um ato muito comum durante o regime nazista. Certo. Infelizmente, nós temos assistido uma polarização muito grande e uma ascensão do autoritarismo populista. Isso tem acontecido na Índia, isso tem acontecido na Hungria, nós assistimos com Donald Trump nos Estados Unidos, com Netanyahu no Israel e com Bolsonaro. Há, portanto, um alinhamento ideológico entre esses políticos, de modo que manifestações como essa acabam acontecendo sem que, ao meu ver, prejudique a diplomacia consolidada entre os interesses de Brasil e Israel. Caio, a pergunta é, até o fim do grande debate de hoje, você e o Vitor vão concordar em alguma coisa? Olha, sobre este assunto, a carta do primeiro-ministro de Israel é uma provocação a Lula? Eu acho que é menos uma provocação e mais um agradecimento sincero. E, na verdade, a imagem que foi ao mundo, e aqui é muito importante dar esse contexto, ela acabou, de certa forma, prestigiando as bandeiras nacionais, obviamente, mas também as bandeiras de Israel, por um fato muito atípico, que foi a autocensura de centenas de milhares de manifestantes que, por medo de represália judicial, não levaram à manifestação nem faixas, nem cartazes contra quem quer que seja. Portanto, esse momento aí de denúncia escancarada, de censura no Brasil, acabou fazendo aparecer os outros signos que foram levados aí à manifestação, especialmente a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. E realmente, do ponto de vista do Estado judeu, do povo israelense, deve ter parecido uma manifestação muito simbólica, muito bonita de assistir. Agora, eu acho importante também considerar aquele trecho da carta de Netanyahu, em que ele faz referência às acusações ultrajantes. Vamos lembrar que Lula da Silva, não é de hoje, desde o ano passado, acusou o governo de Israel de atos terroristas, insinuou que Israel estava matando milhões de inocentes, falou que crianças e mulheres eram vítimas preferenciais, que, na verdade, a ação militar das forças de defesa israelense não passavam de um pretexto para o genocídio.
né, genocídio esse que não foi reconhecido por nenhuma corte internacional. E a mais absurda de todas as declarações foi aquela em que Lula diz que o que está acontecendo em Gaza não tem precedente, exceto o que Hitler fez com os judeus. Com uma declaração extremamente infeliz, trazendo à tona aí a questão do Holocausto e fazendo uma absoluta, uma comparação, uma equivalência moral absolutamente inconsistente. Um assunto, dois lados. Eu peço agora 30 segundos de cada um de resposta para a gente fechar o grande debate de hoje. A viagem dos governadores Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado a Israel é uma outra forma de afronta ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva em meio a essa crise com o Netanyahu? Caio? Não considero que é uma afronta, é uma questão de posicionamento. E é muito válido para mostrar que a opinião de Lula, né, um senhor cuja eleição foi celebrada pelo Hamas e posteriormente teve as suas posições sobre o conflito elogiadas, né, por essa organização terrorista, a opinião de Lula não reflete necessariamente a opinião de todos os brasileiros, parafraseando aqui né, o final do nosso grande debate, né, essa frase que sempre vem à tona no fim dos nossos programas. Então, não se trata de afrontar, mas sim de se posicionar e mostrar que os liberais, os conservadores e grande parte da opinião pública esclarecida do Brasil não concorda com a posição de Lula da Silva, acha as comparações que ele faz esdrúxulas e não entende esse alinhamento automático do PT a todos os regimes autoritários, né? Nicarágua, Cuba, Venezuela, Irã, Rússia, China, e esse distanciamento de Lula, né, e seu Ministério das Relações Internacionais com a democracia ocidental que prega os valores da liberdade, né? Não à toa, Lula vem sendo chamado na Europa de o falso amigo do Ocidente. Certo. Vitor, seus 30 segundos. Eu torço para que não seja uma politização interna diante de algo muito sério, mas temo que isso possa aparecer. Se isso estiver acontecendo, veja, os governadores estão pegando algo extremamente grave, que se trata de mulheres e crianças morrendo, deslocamento forçado, retaliação à distribuição de alimentos por parte da ONU, num cenário em que Biden, esta semana, disse que Netanyahu atrapalha Israel, agride Israel, o Vaticano chamou de carnificina. Então, assim, dois governadores deixarem as suas populações para visitar uma tragédia, que a história vai registrar como tragédia, para importar um assunto e politizar isso internamente, me parece, eu temo para que não seja isso, porque se for, é muito lamentável. É isso, estamos todos vivendo a história. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. Uma ótima noite a todos.